No vídeo de hoje eu vou te mostrar como identificar se o seu projeto é compatível com o tipo de conta que você está pretendendo publicar o seu aplicativo na Apple Store. Eu sou Ivo Souza e eu ajudo pessoas a criar aplicativos para iPhone e iPad do zero até a publicação na Apple Store. E já vou te avisando, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações de quando eu postar novos vídeos. São pelo menos 4 anos que eu venho desenvolvendo aplicativos para iPhone e iPad. Em diversos desses aplicativos eu tive complicações. Eu tive complicações no sentido de quê? No sentido de estar criando um aplicativo com um propósito e a Apple não aceitar esse aplicativo naquele tipo de conta que eu tentei fazer a publicação. Então, todas as vezes a gente teve obstáculos, a gente teve problemas, não conseguimos alcançar o êxito no projeto, não conseguimos publicar de fato o aplicativo, porque o tipo de conta ou o tipo do aplicativo exigia mais dados, exigia mais informações. Então, é o objetivo que eu estou fazendo nesse vídeo, é te ajudar a você ter uma noção dos prováveis tipos de apps e os tipos de contas compatíveis e tudo o que a Apple exige, ou boa parte do que a Apple exige nesse processo de publicação, de liberar o aplicativo na Apple Store. Então, vou te dar um monte de dicas de aplicativos que eu já fiz, que eu já vi, que eu já participei do processo de desenvolvimento e nós tivemos complicações, a gente fracassou na hora da publicação desse app. E certamente você não quer fracassar na execução do seu projeto, né? Porque não adianta nada você desenvolver todo o projeto se você não conseguir de fato publicar ele na Apple Store, que é a maneira de como e onde os clientes e o seu cliente e os usuários vão ter acesso, vão ter o contato com o seu aplicativo, né? Preste bem atenção, eu não vou falar sobre boas práticas de programação, não vou falar de como você deve fazer, de como é a melhor forma de você fazer um levantamento das especificações do seu aplicativo, tá? É apenas o tipo de contas versus os prováveis tipos de aplicativos que a Apple bloqueia, que a Apple Store não aceita a publicação, ok? A publicação do aplicativo, ou a aceitação do seu aplicativo pela Apple Store, ela é uma parte fundamental do processo, pois de nada adianta você ter o teu aplicativo pronto, ter o teu aplicativo funcionando, tudo redondinho, tudo certinho, se você não consegue publicá-la na Apple Store para poder fazer a distribuição. Uma vez que a distribuição por fora da Apple Store é muito complexa, é muito chata de fazer a instalação. Até é possível sim fazer uma instalação de um aplicativo em um iPhone e um iPad sem estar na Apple Store, mas é um processo muito chato que toda vez requer conexão através de um Mac para poder fazer essa instalação. E com certeza você não quer isso para os seus clientes. É como se você quisesse passear de carro, quisesse dirigir por aí. Você tem um carro, você sabe dirigir, você tem habilitação para isso, mas o seu carro está sem combustível. E você não tem dinheiro para pôr combustível nele. Não adianta. Então é a mesma relação. Você tem o seu aplicativo, está funcionando, está tudo bonitinho, está tudo bacana, tudo certinho como que o seu cliente precisa, mas você não consegue liberá-lo para o seu cliente ter o acesso. É como o carro, você tem todo ele, você consegue dirigir, você tem habilitação, mas você não tem dinheiro para pôr combustível, para poder sair, poder viajar e passear com ele. Então, como saber, como identificar quais os apps, quais os tipos de apps versus os tipos de contas que a Apple aceita? Uma maneira bem didática e bem simples é ler toda a orientação, todo o manual que a Apple fornece aos desenvolvedores do programa Apple Developer. São inúmeras páginas de informações, de explicações, que com certeza, se você ler todas essas páginas, você vai aprender, você vai saber todos os tipos de apps e os seus tipos de contas que podem ser aceitos. Mas acredito que você não disponha de todo esse tempo para ficar lendo toda essa central de orientação da Apple Store, certo? E confesso, eu também nunca li. Todo o conhecimento que eu adquiri foi sempre fazendo, tentando, publicando, tendo retorno, publicando novamente, tendo retorno. Ao longo de 4 anos, dezenas de aplicativos publicados, alguns com sucesso, alguns com retorno, e sempre que tiver retorno a gente vai lá, faz as tratativas, faz os ajustes necessários e manda novamente para a publicação. E se você acha que já sabe essas relações entre aplicativos e tipo de contas,
ou que isso não tem relevância no processo de criação de aplicativos para você, simplesmente saia. Você não é obrigado a ficar aqui assistindo esse vídeo. Simplesmente saia. Mas eu vou ter que te dizer que o dia que você tiver, ou quando você se deparar com um problema na publicação do seu aplicativo, que seu tipo de conta não for compatível com o tipo de app que você está postando, aí você vai lembrar desse vídeo e você vai voltar aqui e vai assistir. Mas aí pode ser tarde, porque você já vai ter perdido tempo, você já vai ter tido desgastes com o seu cliente, porque você prometeu a criação de um aplicativo em um determinado prazo, mas pelo motivo de você ter desistido de ter esse conhecimento agora, você publicou o seu app e a Apple rejeitou. Então, você tem a sua escolha, não é obrigado a assistir. Se você assistir, você vai estar um passo à frente, você vai adquirir um conhecimento a mais. Lá no começo, quando eu comecei a criar aplicativos para iPhone e iPad, eu passei por diversos projetos que eu tive essa dificuldade de o tipo do aplicativo, a finalidade, o uso do aplicativo não era compatível com o tipo de conta que eu estava usando para fazer a publicação dele. E confesso que ainda hoje, em alguns casos, ainda passo por essas dificuldades, porque mesmo sabendo da relação do tipo da finalidade do aplicativo versus o tipo de conta, eu ainda tento, às vezes eu tento publicar um aplicativo que não é compatível com aquele tipo de conta. Em alguns casos ou outros, a Apple até aceita, conversando, explicando. Uma boa conversa geralmente resolve, mas em alguns casos não. Em alguns casos eles são bem restritivos, eles seguem à risca a política e a orientação deles. Já tive tive 2 aplicativos meus que eles são muito claros a finalidade deles, que é uso empresarial e uso individual daquela empresa. Mas mesmo assim eu consegui que a Apple Store aceitasse esse aplicativo, aceitasse a liberação, a publicação desse aplicativo na Apple Store. Eu sempre tento deixar o meu cliente a par dessa questão, da necessidade de um tipo de conta específica. Nos casos em que eu sinto, em que eu vejo que há uma chance de eu conseguir publicar o aplicativo desse tipo na conta pessoal, ou até mesmo dependendo do tipo de aplicativo, na conta empresarial, eu digo, ó, a gente vai tentar fazer esse processo assim, mas não posso garantir. Se não conseguir, a gente vai ter que voltar e refazer o processo que é do jeito, pelo caminho XYZ. No caso, criar uma conta, criar outros registros, outros dados que a Apple exige. É importante deixar sempre claro. E para alguns tipos de aplicativos, esse caminho não existe. Você simplesmente precisa começar desde o início já ciente de que vai ser obrigatório a publicação em contas de empresas, e ainda quando não mais com outros registros, quando a Apple exigir registros, por exemplo, de propriedade intelectual. Como no exemplo que eu citei antes, onde que você quer sair, dirigir com o seu carro por aí, mas o seu carro não tem combustível. Você tem o carro, você sabe dirigir, você tem carteira de habilitação, mas o seu carro está sem combustível. Então essa é a mesma questão do app. Os apps, você tem o app criado, está tudo certinho. Você testou, ele está bacana, funcionando, tudo certinho, mas você não consegue a liberação da Apple para postá-lo, para publicá-lo na Apple Store. Então isso é um atraso, isso é uma trava. E para evitar essa trava, você tem que conhecer os tipos, os principais tipos, os prováveis tipos de apps versus os tipos de contas. Para que antes mesmo de você assumir novos projetos, você já saiba a provável tipo de conta que vai precisar. Então, os principais tipos de apps e os tipos de contas que eles são designados, que eles são orientados pela Apple para publicação. Existem 2 tipos de contas, que é o tipo empresarial e o tipo pessoal. Nas contas do tipo pessoal, que são contas individuais, você não pode publicar nenhum app que faça menção a uma marca, a uma organização ou a alguma empresa. Eu tentei uma vez publicar um aplicativo muito simples, que era... Ele simplesmente fazia uma chamada para o site do software, para o site que continha o software da empresa. Porém, a página que acessava, ela estava referenciando a marca, a propriedade, o software. Ela estava referenciando ao nome do software. Nós não podemos seguir com a publicação desse app que acessava um software que tinha uma marca, que era
Dentro dessa página que ele acessava, além de ter o nome do software, tinha também referência ao nome da empresa, da organização que era dona, que era proprietária desse software. Então a gente tinha 3 poréns ali. A Apple nos orientou a criar uma conta empresarial, fazer o registro dessa conta. Então foi lá, o meu cliente fez todo esse registro. Posterior a isso, a gente voltou, ele mandou novamente para a minha conta, eu acessei, tentei publicar esse aplicativo, que era muito simples, apenas tinha dois acessos, 2 links, onde que direcionava para uma página online e ali a pessoa podia fazer login e ter acesso ao site. Porém, nessa página inicial de acesso, de fazer esse login, existia menção, que era o nome do software, e outro que era o nome, o grupo da empresa, a empresa detentora dos direitos autorais desse software. O que a Apple exigiu ali? Além da conta empresarial, ela também exigiu um registro de propriedade intelectual do software, aonde que nesse registro exigia-se que estava bem claro que o nome daquela empresa era a proprietária daquele software. Então, olha só, eu não posso lançar qualquer aplicativo na Apple Store que acessa qualquer site, que acessa qualquer software, sem ter essa propriedade intelectual, esse registro de propriedade de marca e do software. Porque isso pode gerar uma série de complicações, até mesmo para a Apple Store. Ela está sendo conivente com alguém que tem um aplicativo na loja de aplicativo dela, que acessa um produto de terceiro. Então eu faço, por exemplo, um acesso lá, faço um app que acessa um aplicativo de outra empresa, de outro produtor e acessa através do meu aplicativo. Isso não pode. Na verdade pode, mas precisa da autorização, precisa do registro de propriedade intelectual, de liberação. Então o grupo, a empresa que era detentora do software teve que fazer um registro. Todos os sócios da empresa tiveram que assinar, reconhecer firma da assinatura e registrar esse documento de propriedade intelectual do software para que a Apple então aceitasse esse aplicativo na Apple Store. Foi um processo que levou uns 3 meses para eles fazerem, desde a conta empresarial, como esses registros de certificação, esses registros de propriedade intelectual que a Apple exigiu. E ainda, outro tipo de app que é bem difícil conseguir a liberação, que geralmente a Apple exige uma conta empresa, e ainda assim a liberação é por outra forma, são aplicativos cujo o uso é individual. Por exemplo, assim, se eu fosse fazer um aplicativo que acessasse informações privilegiadas, informações gerenciais da minha empresa, ou qualquer coisa assim. Eu não posso deixar esse aplicativo liberado na Apple Store, porque a Apple Store entende que esse tipo de app ele é específico para um seleto grupo de pessoas. Então, a forma de liberação, a forma de distribuição desse aplicativo, ele se dá de uma outra forma. Você preenche toda a ficha completa como um aplicativo normal na Apple Store, mas a liberação dele não é via Apple Store. Você precisa criar uma outra parte dentro da Apple Store, onde que você vai estar preenchendo os dados, e daí você vai ter um link, e esse link você envia para as pessoas que vão poder ter acesso a esse seu aplicativo. Elas vão ter que se cadastrarem lá, para poder receber o link para download desse aplicativo. Vamos pensar um exemplo. Como seria isso? Eu tenho informações da minha empresa e eu quero que os sócios, ou que os diretores, ou que as pessoas de determinado cargo tenham acesso a essas informações. Esse aplicativo ele não vai estar disponível dentro da Apple Store. A Apple não aceita. Eu preciso fazer a liberação, eu preciso fazer um cadastro, onde que eu vou estar informando esse aplicativo lá e mandando o link para essas pessoas. Então eu basicamente distribuo o meu aplicativo através de um link para essas pessoas que possam ter acesso, que possam acessar e baixar esse meu aplicativo. E esse tipo de conta que exige, que pode ser feito essa forma de distribuição, é apenas para contas de empresas.
contas individuais, eu só consigo fazer a publicação de aplicativos que fiquem liberados para todos e que esses aplicativos sejam a uso comum de todos. Por exemplo, eu tentei uma vez publicar um aplicativo na minha conta pessoal, aonde que esse aplicativo precisava, a primeira tela precisava usuário e senha. Porém, a Apple com certeza não aceitou, porque o fato de um aplicativo necessitar de usuário e senha já de cara, ele restringe a grande massa, o grande número, ele restringe a maioria dos usuários da Apple. Então, o que aconteceu? Eu não pude publicar porque a Apple entendeu que esse aplicativo era de uso individual, ele era de uso de um pequeno grupo de pessoas. Mais tarde, entrei em contato com a Apple, pedi na verdade que eles entrassem em contato comigo e eu esclareci a situação para eles. Esse aplicativo, sim, ele tinha um cunho, ele tinha um objetivo empresarial específico, mas eu expliquei para eles que era inviável eu fazer essa forma de distribuição pré-selecionada, pré-determinada, como eles explicam ali, porque muitos usuários que iriam usar esse meu aplicativo eram pessoas comuns, eram pessoas da grande massa de usuários da Apple Store. Por exemplo, o aplicativo servia para que motoristas de caminhões, de transportadoras, baixassem esse aplicativo e dessem o ok e colocassem algumas informações da viagem que eles estavam fazendo. Então, eu não sabia quem eram os motoristas, eu não sabia quem eram todos os motoristas que iriam estar tendo acesso a esse app. Então, ele, de certa forma, ele era meio que um aplicativo individual, meio que um aplicativo restrito para um pequeno grupo de pessoas, mas ao mesmo tempo tinha um certo grupo de pessoas que precisava dele e essas pessoas não eram pré-identificadas. Então eles precisavam acessar esse aplicativo para poder informar o andamento das viagens que elas estavam fazendo para essa empresa de transporte. Então eles demoraram bastante tempo, foi quase uns 30 dias de conversação, mas eles aceitaram esse aplicativo e está até hoje liberado na Apple Store. Então, qualquer aplicativo que você faça menção à sua empresa, a marca da sua empresa, a marca do seu software ou alguma coisa assim, você vai precisar de um cadastro de empresa. E se o acesso inicial do seu app exigir usuário e senha que o próprio usuário não pode se cadastrar, não possa solicitar um acesso ao seu app, esse app tem grandes chances, tem muitas chances de não ser aceito, de ser rejeitado na validação de apps na Apple Store. Então, sempre que você tem um aplicativo que precise de acessos iniciais, ou você permite que o próprio usuário se cadastre e crie esse acesso para ele mesmo, ou em algum local que ele solicita esse acesso, ou você vai ter que partir para a publicação de um app específico, onde que você vai estar direcionando quem vai ter acesso. E faz total sentido esse entendimento da Apple. Porque imagina só, se você já tem uma base de dados onde que você tem usuários que vão acessar o seu app, não faz sentido você ter esse app aberto na Apple Store para todo mundo. Você já sabe quem são eles. Então por isso que eles orientam a fazer esse pré-cadastro das pessoas que vão ter acesso a esse app. E esse app não vai estar disponível a toda a grande massa, a todos os usuários da Apple Store. Vai estar apenas para esses usuários pré-identificados. E aplicativos que tenha acesso restrito, mas que o usuário possa se cadastrar ou possa solicitar um acesso a esse app, esses apps são bem-vindos. Mas o detalhe deles é o quê? Se esse app faz menção a um grupo, a uma empresa, a uma marca, eles também exigem o registro de uma conta empresarial em nome dessa marca. Se você é uma empresa de software e você vai fazer um aplicativo desse tipo, que é para uma terceira, aí a única coisa que vai precisar é o quê? É essa menção, essa declaração de propriedade intelectual, onde que durante o processo de revisão, o revisor da Apple Store, ele vai solicitar esse documento onde que a empresa detentora da marca, que é o software, ela vai preencher esse cadastro para que autorizando a empresa que está publicando o aplicativo. Como assim? Por exemplo, se a minha empresa, a Vmobile, fosse publicar um aplicativo que tivesse a marca da Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola ia ter que autorizar
o uso da marca dentro do meu app, mesmo que o app é para eles. Ainda tem um outro grupo de apps, que são apps que trabalham com orientação, que fornecem informações médicas, que fornecem, por exemplo, dosagens de medicamento, informações nutricionais. Todos esses grupos de apps, a Apple também exige uma comprovação de autoridade, de propriedade intelectual sobre isso. Por exemplo, assim, uma vez eu fiz um app onde que esse app era para médicos que estavam iniciando na carreira da medicina, né? Estavam começando a fazer atendimentos. E esse app, ele fornecia a dosagem de medicamento de acordo com a idade, com o sexo, com a altura e com o peso de cada paciente. Então ele dizia, tem que tomar tantas miligramas do remédio e tal, quando a doença, quando os sintomas forem assim, assim, assado. Eram umas lógicas mais ou menos assim. A Apple não aceitou esse app de primeira. A gente fez a conta de desenvolvedor individual no nome do médico. Mandamos o certificado de conclusão de curso de medicina, do CRM, mandamos toda a documentação que comprovava que aquela pessoa era um médico e tinha, vamos dizer assim, tinha propriedade intelectual, tinha direitos de estar fazendo, de estar dando aquele diagnóstico médico. Mas a Apple não aceitou. Por quê? Eles entenderam que que o médico tinha essa propriedade, tinha essa autorização de fornecer isso, mas o tipo de conta tinha que ser empresarial, porque eles entendem que esse tipo de informação apenas empresas podem fazer. Então eles não aceitaram o aplicativo na conta individual do médico. Ele teve que fazer um cadastro de empresa para poder então fazer a liberação e mesmo assim mandar toda a documentação comprovando que ele era médico, que ele tinha conhecimento, que ele tinha autorização para estar falando, para estar receitando a dosagem de medicamentos. Então, nessa área de nutrição, de medicina, de odontologia, todas essas partes que envolvem orientações, elas também têm um certo cuidado, uma certa avaliação a mais da Apple na hora de aceitar esse aplicativo na Apple Store. No vídeo de hoje a gente viu os três principais tipos de apps, os três principais grupos de apps, né? São dois tipos de contas, onde que a gente tem a conta individual, a conta empresarial, e dentro da conta empresarial, em alguns casos, a Apple indica que a divulgação, a distribuição desse aplicativo é feita apenas de maneira direcionada, onde que você pré-informa, você pré-seleciona os usuários que vão ter acesso ao seu aplicativo e através desse cadastro, essas pessoas recebem esse link para poder fazer o download. E os apps individuais, os apps de contas individuais, não é qualquer app que você pode postar, né? Então a pessoa precisa, se esse aplicativo ele tem o acesso aberto a informações, ok. Se ele precisa de usuário e senha, ou você fornece uma forma dessa pessoa, desse usuário geral da Apple se cadastrar e poder ter acesso a ele, ou você vai ter que partir para essa outra liberação, que é daí de pré-cadastro. E para apps que mencionam, que fazem menção a um grupo, a uma empresa, a uma marca, então tu não vai ter alternativa. Tu vai ser obrigado a postar em conta empresarial, a fazer o cadastro de empresa na conta de desenvolvedor. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha contribuído no seu conhecimento sobre os tipos de apps e os tipos de conta que a Apple aceita. Se você gostou desse vídeo, curte aqui e se inscreva aqui no meu canal para ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo. Um abraço e até mais!